Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. E hoje nós vamos conversar sobre gestão de riscos em comercialização de energia, tópico super importante e relevante, ainda mais nesses anos agora, 2025, 2026, que a gente tem visto várias situações inusitadas aí no nosso mercado, com uma pessoa que é um grande expert na área, Alexandre Lafranc, doutor Alexandre Lafranc, que é o fundador da Lafranc Consulting, além de ter muitos anos de experiência na área, depois ele vai contar um pouquinho sobre a história dele. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Red tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você encontra masterclasses, podcasts, artigos, vários materiais sobre esse assunto. E o link para acessar todo esse material, que é exclusivo para os assinantes da nossa escola, está na descrição do episódio. Antes de começar o nosso bate-papo com o Lafranc, vamos apresentar algumas informações sobre a Red Energia. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lafranc, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de ter mais um podcast com você. Eu estou aprendendo esses podcasts junto com você e com a Red, né? Faz alguns anos já que eu tenho essa oportunidade de fazer isso com você. Eu acho que dá um espaço maravilhoso para a gente poder conversar e trocar ideia. Sei que a galera que escuta também é bem conceituada e sabe dos tópicos que a gente vem conversando. Eu sou Alexandre, né? Eu sou francês. Eu me considero brasileiro também, né? Hoje em dia, eu inclusive pedi a nacionalidade brasileira, estou esperando a finalização do processo. É, eu estou há mais de 13 anos no Brasil. Eu cheguei, no final da minha faculdade de engenharia. Eu fiz engenharia de elétrica e de automação na França. E eu vim para o Brasil para aprender sobre o setor elétrico brasileiro. Eu sou apaixonado pelo setor elétrico de forma geral. E eu trabalhei vários anos como consultor, primeiramente, né, para aprender sobre o mercado. Eu trabalhei muito em estudos de valuation financeiros, estudos regulatórios, estudos mais quantitativos de modelagem. Em paralelo do meu trabalho de consultor, eu fiz mestrado em economia na UFRJ e também fiz um doutorado no planejamento energético na COP da UFRJ, onde tive a oportunidade de fazer uma tese de doutorado sobre gestão de riscos em comercialização de energia, onde eu fazia análise de gestão de risco hidrológico no Mercado Livre, né? Como que você podia montar alguns contratos para fazer a gestão desse risco hidrológico. Isso me abriu portas maravilhosas, né? Eu fiquei muitos anos depois disso, tive a oportunidade de entrar na Statkraft e de trabalhar muitos anos tanto na gestão dos riscos, quanto também na gestão de portfólio. No final da minha experiência na Statkraft, eu abri uma área de gestão de portfólio, montei um time para tentar otimizar os modelos quantitativos e otimizar a gestão comercial das nossas carteiras para o mercado, né? E agora é isso, é a nova fase da minha vida, né? Acabei de abrir há um pouquinho mais de um mês essa consultoria, a Lafranc Consulting, que pretende atender os mercados não só brasileiros, mas sul-americanos, para justamente trazer essa robustez quantitativa para a gestão dos riscos, gestão do portfólio. A primeira ideia é entrar no mundo de energia do setor elétrico, mas também abrindo portas para os demais mercados que têm as suas correlações, como esses mercados de commodities que a gente vem tratando na América do Sul. Então, é uma grande oportunidade, estou muito feliz de poder trazer a minha experiência e essa minha trajetória para poder ajudar as empresas a
se desenvolver nesse mercado e desbravar os diversos riscos que a gente vem enfrentando nos mercados aí. Seria isso. Obrigada, Lafranc, super obrigada. E acho que assim, o momento não podia ser mais oportuno, né? Porque de fato a gente tem visto no mercado alguns movimentos aí que preocupam, muitas preocupações em relação a algumas situações. Então acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar sobre tudo isso. Eu quero começar te perguntando o seguinte: você já atua há bastante tempo com gestão de riscos no setor elétrico, você fez até uma tese de doutorado, né? Então você é um estudioso, de fato, além de ter a teoria, você também tem a vivência prática, né? E aí eu queria te perguntar assim, se olhando essa história, qual foi o cenário mais desafiador que você enfrentou durante todo essa sua vida da gestão de riscos e controle de portfólio, né? E como que tudo isso que você desenvolveu, né, metodologia de gestão de riscos, tudo isso que você inclusive ensina lá na escola, né, te ajudou a proteger o caixa, da empresa? Então, Fabiola, para começar sobre isso, acho que a gente vem vivendo há mais de um ano e meio, são quase 2 anos agora, de um momento extremamente complicado para o mercado de comercialização de energia no Brasil. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente enfrenta nos últimos anos é ligado à crise de crédito que a gente tem no mercado, né? Então, outubro de 2024, para mim, ele fica marcado como um dos momentos mais tensos e desafiadores na gestão da comercialização, na gestão dos riscos ligados à comercialização de energia, porque você começa a ter com a quebra, né, a recuperação judicial da Gold Energia, um novo mercado que vem se desenhando desde então. Então, eu acho que final de 2024 foi muito desafiador, tanto para a empresa com a qual eu trabalhava, a Statkraft na época, mas quanto também para o restante do mercado, né? A Gold era, para dar um panorama para a galera que vai assistir esse podcast, era dentro das 5 até 3 maiores empresas que tradeavam energia no mercado. Todo mundo tradeava com essa empresa, pessoas conceituadas na época, que vinham de grandes casas e que estavam no dia a dia provendo liquidez para todo mundo que operava no mercado de energia. E, de repente, não vou dizer do dia para a noite, mas foi realmente uma questão de alguns dias, a gente ficou entendendo que o cenário para eles era muito desafiador e a gente ia precisar repor os contratos, rever as posições que a gente tinha com essa empresa e se reorganizar para enfrentar um desafio gigante em relação de impacto para o resultado da companhia. Então, eu acho que qual o desafio ali? Você tem essa quebra de uma hora para outra. O mercado de energia no Brasil é um mercado até hoje que é baseado em contratos bilaterais. Você não tem uma proteção com uma grande bolsa, uma grande clearing que vem prover justamente essa robustez na hora que algum agente quebra. Você depende da sua contraparte. Todos os contratos que você faz no Mercado Livre são bilaterais. Então, se você tem a quebra de uma das empresas, você tem que repor o seu contrato porque você precisa da energia, seja ela vendida ou comprada, para poder atender os seus consumidores, né? Então, o fato de você ter uma empresa tão grande no mercado que quebrou desencadeou uma série de impactos para todas as empresas. Então, basicamente, a gente teve que repor os contratos. E se você não tem uma metodologia robusta, forte, que entende os conceitos, que entende as posições com essas empresas, você corre muitos riscos, né? Então, Statkraft, e os conceitos que eu tinha aplicado lá, era basicamente entender o portfólio de contratos que a gente tinha com cada uma dessas empresas para poder mapear quais eram as posições, quais eram os contratos que tinham mais valor nessa cesta com essas empresas e quais eram os maiores riscos que a gente precisava gerenciar em caso de alguma ruptura e o que fazer também no momento de riscos, né? Porque eu vou colocar alguns exemplos, você pode estar muito comprado ou vendido com alguma empresa, em função do cenário de preços que você estiver na hora da quebra, pode fazer sentido ou não repor parcialmente ou totalmente esses contratos. Então, você tem que ter uma análise muito robusta do que está acontecendo com essa empresa. Quais são os contratos, quais são os riscos, quais são os preços, quais são os valores dos contratos, e ter muita agilidade para poder negociar com a empresa que está quebrando e tentar achar no mercado outras empresas que podem encaixar com o portfólio que você tem. Então, você tem que ter uma gestão muito forte
dos dados que você tem, dos contratos que você tem, um entendimento muito grande, e ter uma visão qualitativa boa também, ter um feeling do que pode estar acontecendo para tentar recolocar o seu portfólio de forma ágil e rápida para assegurar a receita da sua empresa. Porque, como eu falei, a Gold ela desencadeou uma série de impactos para o restante do mercado. Uma empresa tão grande que quebra acaba trazendo outras empresas para quebrar junto com ela. Então, a gente teve que mudar nossa visão sobre qual era o risco de crédito para o mercado de energia brasileira a partir desse evento. Então, a gente adequou nessas metodologias, a gente já tinha muitas metodologias muito robustas na época em relação a isso, que a gente tinha colocado para proteger a empresa, mas depois a gente teve que, vamos dizer, apertar um pouco os parâmetros para ser mais restritivos para os próximos contratos que a gente ia fazer daqui em diante e monitorar as empresas que estavam ali sobre nosso radar, vamos dizer, de lá para cá. Então, eu acho que isso foi um dos maiores desafios, um enorme aprendizado. Eu acho que isso eu consigo trazer no curso também, o quão importante isso é de fazer essa gestão de crédito. Gestão de crédito ela é ligada à gestão de risco de mercado também, uma coisa conversa com a outra, né? Então, você pode fazer contratos com uma empresa, mas o nível de exposição que você vai ter com essa empresa vai depender muito do nível de preço no mercado. Então, todas as coisas se falam e você tem que entender muito bem esses conceitos para ter em mente onde estão os riscos do seu portfólio, tanto do ponto de vista de mercado quanto do ponto de vista de crédito, né? Muito bom, Lafran, que você falando aqui, eu estava pensando uma analogia, né? Mais ou menos assim. Você não adianta ter só o mapa e nem só a bússola, né? Idealmente, você tem que ter um GPS para você saber navegar nesse mapa com a bússola, né? Então, você realmente tem que ter as duas coisas. Então, o diagnóstico é importante, você saber o que está acontecendo com o seu portfólio, né? O quanto que ele está exposto se alguma coisa acontecer. Agora, a hora que aquilo acontece, precisa ter um remédio rápido, saber para onde que você tem que ir para justamente minimizar esse impacto, né, esse prejuízo, essa perda. Então, acho que é uma boa analogia ali o que as suas ferramentas, né, tudo aquilo que você não só ensina no curso, como também a gente já conversou bastante aí sobre metodologias, sobre o que é a capacidade de fato que você consegue trazer para uma empresa para fazer essa gestão de riscos de forma prática. Agora eu queria explorar uma coisa que eu digo sempre que é cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir, né? E aí depois o que que você faz com o que você conseguiu? Que é, eu lembro que o mercado sempre diz, vamos abrir o mercado, né? A abertura de mercado, a abertura do mercado. E agora o mercado está aberto, né? Precisamos sinal de econômico, né? Trazer preço que seja sensível à oferta e demanda, né? De fato, um preço menos Sim. artificial, mais realista. Tá aí, né? Temos o preço horário já desde 2021 e agora um preço horário que de fato está absorvendo a realidade, o realismo da intermitência de todos os recursos. Então, assim, tudo isso que se pediu agora tá aí, tá na mesa, né? Então, o mercado realmente ele está passando por muitas mudanças. Eu diria que a abertura de mercado e volatilidade são alguns desses ingredientes desse mercado novo, além de muita coisa que a gente for conversar aqui, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte: o que que uma empresa não pode errar? Ou se você quiser dizer quais são os maiores erros, fica a seu critério, né? De uma empresa em termos de gestão de risco nesse ambiente que a gente está falando agora, que é um ambiente que ele traz todos esses elementos, esses vetores dinâmicos aí para a empresa avaliar enfim, a gestão de risco, o controle de portfólio. O que que ela não pode errar, Lafranc? Eu acho que é um excelente ponto. Eu vou trazer antes um diagnóstico na minha visão é o seguinte: eu acho que as empresas erram muito e erraram muito nos últimos anos e por isso que a gente está na situação que a gente tem, por continuar a aplicar o que vinha acontecendo no passado para uma nova realidade. Você trouxe esse ponto, ele é super importante. Estamos num novo mercado de energia, né? A expansão se dá pelo Mercado Livre, vai entrar cada vez mais gente com essa abertura do mercado, né? Daqui a alguns anos é a baixa tensão que vai entrar. Então, essa complexidade, ela está ali, é uma nova realidade. E ela vai se amplificar, né? Eu não tenho menor dúvida em relação a isso. Só que as empresas continuam trabalhando como se a gente tivesse
10, 15, 20 anos atrás, com modelos muito estáticos, na minha visão. Eu fico, às vezes, apavorado quando eu converso com algumas empresas de ver que a gente trabalha muitas vezes com um cenário determinístico de preço, um cenário determinístico de geração. Tudo que está na mesa hoje mostra que a gente precisa amplificar nosso entendimento, a gente tem que entender os cenários, o que, que pode estar acontecendo, aonde estão os riscos, aonde está as perdas potenciais que eu tenho com o meu ativo, com minha empresa, se acontecer tal e tal coisa, a gente precisa traçar cenários. Precisa traçar cenários porque a gente tem desafios de geração, você falou de fontes intermitentes, a natureza da fonte intermitente que ela pode gerar, não pode gerar, dependendo do recurso que é renovável por trás dela, isso é um ponto. A gente tem a questão do curtailment, que é um grande assunto no mercado, também vai impactar a minha produção, né? Mas tem uma correlação ou não entre geração e curtailment, a gente precisa fazer cenários em relação a isso, e a gente tem uma grande volatilidade, você falou também sobre isso, em relação a preços. Então, também a gente tem que acoplar todas essas incertezas para saber como navegar no mercado tão difícil hoje em dia, né? E a gente ainda nem falou sobre o comportamento do consumidor também. A gente está trazendo complexidade em relação aos consumidores. Hoje a gente tem consumidores na baixa tensão que estão acostumados a consumir ao longo do dia, bem como eles entendem, né? E de pagar pelo que eles consomem. E no Mercado Livre eles vão esperar produtos parecidos. Então, o mercado vai precisar evoluir para poder atender de forma adequada esses clientes. Então, a complexidade está ali, a gente precisa adequar eh, essa visão para estar preparado a esse futuro. Se nós vamos continuar errando, se a gente continuar aplicando os mesmos produtos, a mesma. Eu tenho uma visão muito estática da gestão do mercado frente aos novos desafios. Se a gente continua parado no tempo, a gente vai enfrentar mais perdas e a gente vai somar os riscos até ter, infelizmente, algumas quebras adicionais no mercado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ser mais reativo, deixar de ser reativo, ser mais preditivo em relação aos riscos, né? Então, se preparar hoje para o desafio que já está acontecendo, para os próximos passos desses desafios, para poder, na hora H, ter todas as ferramentas na mão para fazer a boa tomada de decisão. Eu acho que a gestão de riscos é isso também. A gente traz conceitos, a gente traz ferramentas para poder se preparar para que na hora H a gente tome a decisão com base em todas as análises que a gente precisa para poder trazer resultados consistentes para as empresas, né? Ô, Frank, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco capciosa, que é o seguinte: gestão de riscos em comercialização é só para grandes geradores, grandes comercializadoras, ou o comercializador menor, ele também, e diga até um comercializador varejista, porque muita gente acha que um varejista é a nova GD, né? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o varejista é um passo além do atacadista, né? Ao contrário, é mais sofisticado, Mais mais sofisticado. sofisticado. Você cria um risco ali do ponto de vista do seu contrato de venda, que é isso que você falou, né? Um comportamento muito diferente. Então, assim, gestão de risco é só para gente super sofisticado ou tem espaço para todo mundo? É muita fórmula complicada? Como que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que a gestão de risco ela não é só para especialista, ela não é só para o pessoal mais quant, mais nerd. Eu acho que tem várias camadas, né, na verdade, e ela é essencial, a gestão dos riscos, e ela passa por conceitos básicos. Eu acho que a complexidade ela vem conforme o tempo vai passando e conforme a gente vai se afunilando no tema, mas é que nem um planejamento financeiro pessoal, né? A nossa vida, a gente vem fazer essa gestão, tem gente que não faz gestão nenhuma e que podem se apertar na vida, tem gente que faz um planejamento básico bem feito, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, né? Eu vejo ali o que eu posso fazer com o meu dinheiro, e tem pessoas que vão, né, se afunilando e vão desenvolvendo algumas ferramentas um pouco mais avançadas para poder otimizar o quanto for preciso em relação a esse planejamento financeiro. Eu acho que a gestão de riscos é um pouco sobre isso também. Eu gosto muito, no meu curso, tem conceitos um pouco evoluídos, tem planilhas, a gente vai nos exemplos, eu gosto de ter vários exemplos para poder trabalhar com o pessoal que faz o curso, mas tem um básico, né? O que é um risco? O que a gente está falando de riscos, né? Às vezes não é nem tão quantitativo assim. Um risco para comercialização de energia é fazer um contrato mal feito.
Tão simples quanto isso. Eu estou assinando um contrato onde eu entrego, eu sou um gerador, por exemplo, eu sou um gerador solar. Eu vou fazer um contrato flat ou vou entregar a curva de geração, a curva de consumo do meu cliente. De repente, é um risco gigante que você está colocando no seu portfólio. Nem precisou fazer 1 milhão de cenários para saber que você continua com seu risco de perfil de geração e o consumidor não tem risco nenhum nesse contrato. Será que está bem equilibrado? Será que isso se traduz em preços? Então, eu acho que quando a gente vai no curso, a gente faz uma identificação. Quais são os riscos que você tem quando você faz comercialização de energia? Quais são os principais riscos que você tem que identificar, né? Depois a gente tem que monitorar esses riscos, né? E depois a gente tem que tomar decisão em relação ao que a gente faz. A gente quer proteger, a gente quer deixar do jeito que está, o que a gente faz, né? Então, eu acho que tem várias camadas, não é só para especialistas, muito pelo contrário, e a gente tem que, ao longo do curso, é muito isso, é pegar ser curioso em relação ao que pode acontecer, ter esse feeling, porque é aí que começa a ter as boas discussões e tomar as boas decisões quando a gente entende um pouco onde estão os gargalhos no negócio que a gente está trabalhando, né? Olá, Frank, agora eu queria fazer uma pergunta sobre carreira, né? Aqui na escola a gente percebe que tem muita gente que tem o desejo de atuar nessa área de gestão de risco, ou mesmo controle de portfólio. Aí eu queria te perguntar assim, a pessoa que já está no setor elétrico, já entende o básico, então ela já fez lá algumas aulas básicas da rede de energia, já assistiu algumas masterclasses, ela já sabe diferença, né, de risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, ela já consegue compreender isso. Aí, se ele quiser dar um passo a mais, né? Esse cara que, por exemplo, trabalha numa área que não é a área de gestão de riscos, mas ele almeja fazer uma transição de carreira para essa área. O que ferramentas, assim, vamos dizer, né, ali mais levemente mais avançadas, né, que esse profissional ele precisa aprender para ele poder ou trabalhar nessa área de gestão de riscos, ou se ele já está na área de gestão de riscos, mas realmente se destacar. Tem aí uma lista de o que ele não pode deixar, assim, você tem que saber isso aqui. Isso aqui é o mínimo para você se destacar. É, eu acho que tem algumas métricas, né, quando a gente começa a evoluir na gestão dos riscos, né, tem algumas métricas que é importante a gente saber quando a gente quer entrar nessa área. Então, quando a gente fala de um VAR, por exemplo, todo mundo na área de risco sabe o que é um VAR, né, que é o Value at Risk, e a quantidade de dinheiro que você pode perder é um razoável espaço de tempo que você predetermina, a perdas financeiras em relação à cesta, ao portfólio que você está olhando. Então tem o VAR, a gente pode falar de CVAR, a gente pode falar de PAR. Então tem o VAR e tem os primos ali que a gente precisa entender o que cada um significa. Eu acho que é bom para ter um nível de conversa razoável com o pessoal do risco. Tem também a questão de fazer stress test, cenários, né? O que é um stress test, né? É você desenhar cenários, em inglês a gente fala what if, né? E se acontecer isso? Se amanhã os Estados Unidos bombardearem o Irã, o que pode acontecer para os preços de petróleo, etc. E o que pode ser de impacto em termos de preços para o setor elétrico brasileiro? E se, não sei, a El Niño vai chegar muito forte no início do ano que vem. Os preços vão subir, e se subir, o que acontece, né? Então, são esses cenários que a gente pode desenhar, teste de estresse, né? Que também é um conceito interessante de se estudar. E eu acho que também, quando a gente vai para uma área mais de riscos, eu acho que cada vez mais essa questão da gestão do risco de crédito, ela ganha um peso relevante. Eu acho que hoje não está tão no radar do pessoal que quer entrar nessa área, mas eu acho que cada vez mais entender o risco da contraparte é vital para sobreviver na comercialização de energia, né? Então, o que é um risco de crédito? Como que a gente está exposto? Como a gente avaliar isso? Como entender se uma empresa é boa, não é tão boa assim? Como que eu posso me expor a uma empresa dessa? Será que eu recomendo trabalhar com ela, né? E eu acho que isso torna um profissional muito valioso para o mercado, né? O cara que consegue entender esse crédito, realmente, hoje em dia, eu acho que faz bastante diferença, tá?
Franca, agora eu queria saber de você o seguinte: vamos ter um curso de Alexandre Lafranc, Gestão de Riscos em Comercialização de Energia, a partir do dia 29 de setembro de 2026. Quem tiver com muita pressa, não aguentar até o dia 29 de setembro, tem a edição do ano passado aí. Quem tiver muita urgência, está desesperado, pode comprar lá a edição 2025. Mas para quem quiser 2026 aí, 29 de setembro começa, né? São 4 encontros em que você vai explicar, imagino, tudo isso aqui. Mas dá aí uma palhinha, qual é o perfil do público-alvo do curso? É para quem já é avançado ou para quem ainda está no básico, vai também aproveitar? É para quem trabalha em comercializadora, só para quem trabalha em comercializadora ou também para quem trabalha em geradora, distribuidora? É para quem quer fazer transição de carreira? Fala um pouco o que que as pessoas vão encontrar aí nesse seu curso, por favor. Eu acho que é um curso que é desenhado para o pessoal que trabalha no setor elétrico brasileiro, que tem vontade de se afundar um pouco mais na gestão dos riscos de comercialização de energia, mas é um curso que é aberto para vários perfis. Tanto o cara que é mais especializado, que quer se aprofundar, tanto para a pessoa que quer entender, quer conhecer, quer tomar alguns conceitos. A gente falou de várias prateleiras, né, do básico ao mais avançado. Esse curso ele vai oferecer isso, ele dá as bases conceituais, entendimento, identificação de riscos, e depois a gente vai colocando algumas prateleiras acima com alguns conceitos quantitativos, né, com alguns exemplos práticos, né? Então eu acho que não é uma aula teórica de faculdade, né? A gente não vai cansar o pessoal só com um monte de fórmulas, conceitos muito de livros, assim, eu trago praticidade, porque eu trago o meu background, a minha experiência para o pessoal. Eu faço questão de ter uma aula aberta onde a gente tenha, o quanto mais possível, um espaço de conversa, onde a gente possa debater, trocar ideias, né? Então, eu diria que quase que metade da aula é realmente foco no exercício. Eu deixo o pessoal trabalhar à vontade e depois a gente vai conversando sobre os resultados daquele exercício. Então, eu acho que é realmente uma aula que é um mapa prático do que pode ser feito. São conceitos que foram aplicados já dentro de ambientes corporativos, que eu acho que é outro ponto super importante. Eu sou professor, mas eu sou um professor para ambiente corporativo. Eu acho que é super importante também. Eu passei muitos anos nesses ambientes, eu sei o que é preciso, né, para tornar efetivo uma aula, né? Então, eu trago conceitos que podem ser replicados na empresa no dia seguinte, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu trago frameworks que são prontos, né? Então, eu trago muitos exemplos de risco de mercado, de risco de crédito, de problemas de liquidez. Tem planilhas. De repente, eu vou até pensar em fazer um pouco de Python daqui para frente. Eu acho que pode ser muito proveitoso para a galera. Eh, e isso traz do teórico até a prática o framework inteiro sobre como aplicar os conceitos e aplicar isso para as empresas, né? Então, ninguém vai precisar reinventar a roda depois do curso ou partir do conceito teórico. Realmente você pode replicar os conceitos que vão ser trazidos na aula, né? Eu acho que isso foi o que a gente conseguiu fazer nas últimas edições e foi muito proveitoso para todo mundo, né? Então, tem tudo isso e eu espero que seja muito bem aproveitado pelo pessoal esse ano também, tá? Olá, Frank, o pessoal leva essas planilhas para casa? Pode levar ou é marca Claro, registrada do Lafranc? Não é marca registrada? Tá incluso, então. A pessoa compra o curso e leva as planilhas. leva as planilhas, faz parte Que do material. legal. Para mim, meu maior orgulho é poder passar isso para frente e que as pessoas possam replicar esses conceitos nas suas empresas. Acho que para mim é de grande valor isso daí. Talvez o maior valor seja isso, inclusive. Com certeza, né? Se a gente quer realmente que o mercado se aprimore, seja mais capaz de fazer essa gestão, a gente realmente tem que dar esse passo aí, né? Muito legal, Lafranc. Eu queria te falar o seguinte: acabou o nosso bate-papo, você acredita? Estamos aqui com o nosso tempo Foi muito correndo rápido. aqui. A agenda do Lafranc agora que ele é um consultor independente, aí é super atribulado, ainda mais que ele está aí de mudança. Lafranc, você que é professor titular da Rede Energia, as portas da escola estão sempre abertas para você. Eu quero deixar um espaço para você deixar aqui fazer seu comercial, fazer seu jabá, conta um pouquinho como que as pessoas encontram a Lafranc Consulting, se quiser falar, fica à vontade.
Maravilha, obrigado mais uma vez, Fabiola. Eu estou no novo momento com a abertura dessa consultoria. Realmente, para mim, é uma vitória poder ter esse espaço hoje em dia para poder ajudar empresas na gestão de portfólio e de riscos no setor elétrico brasileiro. É um momento de mercado muito complexo e eu estou aqui para ajudar a trazer as ferramentas certas para o momento que é mais desafiador, porque eu acho que a complexidade ela se resolve com análise, com modelos, e é tudo isso que a Lafrance Consulting ela vai trazer, trazer um ferramental, framework, diagnósticos, análises, modelagem, tudo isso para o mercado. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu estou disponível, né? Alexandre Lafranc, com sotaque brasileiro certo. Eu estou ali disponível, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é alexandre@lafrancconsulting.com, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail. E eu estou disponível para primeiro bater um papo, entender quais são os desafios com a sua empresa e como que eu poderia ajudar. Hoje eu tenho muita flexibilidade para poder adaptar meus modelos, meus conceitos e minha atuação para otimizar o retorno das carteiras das empresas de geração, comercialização, distribuição para o setor elétrico brasileiro. Então, eu estou à disposição. Muito bom. E quem tiver interesse, então, o curso do Lafranc começa dia 29 de setembro. Inscrições já abertas. Se você tiver interesse, é só mandar um e-mail lá para contato@redenergia.net, falar com as meninas e já fazer a sua reserva da sua inscrição. E antes de me despedir, queria deixar aquele recadinho, deixa aqui o seu joinha, 5 estrelas, coraçãozinho, porque isso ajuda que esse conteúdo gratuito aí chegue a mais pessoas, né? E para deixar aqui a gente feliz, prestigie tudo aquilo que a gente faz de forma gratuita. A gente também tem artigos no blog, tem muita coisa que a gente faz aí, conteúdos no LinkedIn, conteúdos, sigam a gente no Instagram. A gente fica muito feliz aí em ter vocês acompanhando a gente. Até a próxima! Tchau. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!